situação. Realmente a política pode atrapalhar todo o trabalho de imunização e o trabalho da ciência, e em especial neste momento da vacina? Bem, poder pode, como já está atrapalhando, mas não deveria, né? Os critérios para uso de vacinas no país, quem tem que decidir é a ciência e o nosso órgão regulatório, que é a Anvisa. Não pode ter interferência de interesses políticos, né? E realmente essa é uma situação polêmica que não é desejável para o país. Doutora Mônica, hoje tivemos a notícia de que a Anvisa liberou a importação de 6 milhões de doses da Coronavac. São doses que, ao menos até onde se sabe, vão vir para o governo de São Paulo. Como é que esse tipo de notícia ajuda a gente a ditar o processo que vem pela frente, com a Anvisa tendo uma análise técnica, pautando aí sobre esse critério que a senhora mencionou para a gente em relação à vacina? O que isso é decisivo para o que vem depois e de uma possível análise do governo federal quando que se espera, né, a eficácia e a segurança da Coronavac foram comprovadas? Na verdade, tem dados parciais de segurança mostrando serem resultados bastante positivos. Nós não temos ainda dado de eficácia suficiente para nenhuma das vacinas começarem a ser utilizadas. Essas estão mais adiantadas em fase 3, né? A vacina Oxford e a Coronavac. A vinda desses 6 milhões de doses foi liberado para que elas viessem e em novembro vai se decidir a vinda também da matéria-prima para que o Butantan possa fabricar. A previsão é de que até dezembro fabrique 40 milhões de doses. Essa é a ideia. E eu acho que se a gente tiver realmente esses dados suficientes de segurança e também ela se provar ser eficaz, isso é excelente, que o Brasil tenha não só essa, como outras alternativas para que a gente vacine o mais rápido possível toda a nossa população. Professor, eu queria entender um pouquinho essa questão da gente fazer uma espécie de reserva das vacinas, né? Porque eu imagino que a partir do momento em que as vacinas tiverem a eficácia comprovada, o mundo inteiro vai querer aquela vacina que teve eficácia comprovada. E aí é importante que os países já tenham feito antecipadamente esses pedidos. É esse o momento que a gente está vivendo, de antecipar, de fazer uma reserva dessas vacinas para que no momento em que as vacinas forem efetivamente aprovadas, se forem efetivamente aprovadas, a gente ter essa vacina à disposição. Só completando, se a gente ficar discutindo politicamente isso, a gente pode se atrasar, pode perder um lugar na fila da compra da vacina? É isso, doutora? Claro que sim. Esse é o momento de fazer reserva assim de compra, porque o Brasil é um dos países que está dos piores países em termos de número de casos, de situação da pandemia. Até a própria OMS, ela prioriza a liberação de vacinas, que elas sejam desviadas a quem precisa mais, por questões epidemiológicas, né? E o Brasil não está nada bem, é uma situação de realmente a gente tentar vacinar o quanto antes toda a população. Lógico que vão ter critérios, vai ter uma logística dos grupos que vão ser vacinados prioritariamente. Então, assim, quanto mais vacinas tiver disponível, mais rápido a gente consegue vacinar a nossa população. Então, é desejável que a gente faça essa reserva, sim, e que a gente tenha a compra do número máximo de vacinas até que nós possamos fabricar, né? Agora saiu uma notícia interessante, né, doutora, hoje, sobre a outra vacina que é a principal aposta do momento do governo federal, que é a vacina de Oxford, no sentido de que o principal componente dessa imunização também é de origem chinesa. E aí eu queria que a senhora ajudasse a gente a traduzir um pouco para quem está assistindo do porquê que a China vai ali no avanço com esse tipo de material, e são componentes que podem estar presentes em várias outras vacinas também. Que componente é esse? Qual o peso da China para a indústria de vacinas atualmente? Olha, eu não conheço tecnicamente cada partícula que é usada no desenvolvimento de todas as vacinas, mas a gente já usa aqui no Brasil vacina de origem que tem matéria-prima chinesa para gripe, para influenza, é muito utilizada há vários anos aqui no Brasil. Muitos
eu não sei te dizer quantas vacinas que nós já utilizamos aqui no Brasil que tem matéria-prima oriunda da China. Na verdade, o que acontece nesse momento é que a mídia está com os holofotes em tudo que acontece em termos de ciência. A gente nunca teve desenvolvimento, estudos de vacina acompanhados pela mídia, opinião pública, opinião política. Tudo isso que está acontecendo é inusitado, eu nunca vi. Mas, com certeza, várias outras vacinas têm matéria-prima que vem da China e nunca ninguém soube disso e nem se importou. Exatamente. Isso que eu queria entender também. Provavelmente, doutora, a gente vai ter várias vacinas sendo liberadas quase simultaneamente, né? Se as pesquisas avançarem, tiverem um bom resultado, talvez a gente tenha 3, 4, 5 tipos de vacina diferentes. Os países vão comprar vacinas diferentes para fornecer para a população. É isso, né? E vão fazer campanhas com todas as vacinas. Não necessariamente o país vai ter uma vacina só para oferecer para a sua população. É mais ou menos assim que funciona, doutora? Na verdade, eu nunca vi, né, desde que eu estudo, né, essa parte de imunização e do histórico das imunizações, nunca teve quase 200 laboratórios desenvolvendo uma vacina e esse número enorme de vacinas, porque essa é a desgraça do século, essa pandemia, né? Então, nós estamos vivendo uma situação muito diferente de tudo aquilo que a gente conhece. Então, é ótimo que dentro dos preceitos da ciência, todas as vacinas que se mostrarem realmente seguras e eficazes possam estar sendo distribuídas. A gente tem urgência em vacinar. Doutora, do ponto de vista de critérios técnicos, não reservar de antemão essas doses pode representar que tipo de percalço lá na frente? As doses podem sair mais caras, por exemplo. O Sérgio já mencionou a questão da falta de vacina, né? Mas em termos de governo, a gente sabe que o preço de uma dose para a gente aqui seria pouca coisa. Só que quando se compra em milhões, fica um preço exorbitante, né? Pode ser uma das consequências? Pode. A gente já tem algumas vacinas que já tem um preço fixado de 4 a 6 dólares por dose que vai ser vendida para governos. A gente aí está falando de milhões de doses. E tem vacinas que já são proibitivas porque já estão falando em 50 dólares a dose, o que para nós seria totalmente fora da nossa realidade de um preço de compra viável para vacinar uma população enorme como a do Brasil. Então, assim, a gente não ter essa vacina, a gente vai perder tempo na fabricação nacional. Nós temos laboratórios excelentes, habilitados, né? O Butantan, a Fiocruz, que estão habilitados para essa produção nacional, para que a gente não dependa tanto da compra. E eu acho que uma tratativa boa com os laboratórios produtores, seja de que país for, seria a situação ideal, né? É o desejável. Só queria fazer uma última perguntinha para a senhora. Estigmatizar uma vacina, por exemplo, a vacina chinesa ou a vacina inglesa, isso pode contribuir para um insucesso da campanha de imunização? Ou seja, as pessoas ficarem com medo dessa vacina e isso trazer um prejuízo grande para o número de pessoas que deveriam ser imunizadas? Esse é um risco que corremos com essa discussão? Sem dúvida. A gente já tem grupos antivacinistas atuando aqui, um negacionismo, a gente já está tendo baixas coberturas vacinais de vacinas antigas, até vacina de pólio, que já está no calendário nacional desde a década de 70. Nós já estamos com uma enorme dificuldade em recuperar nossas coberturas vacinais, com vacinas que são aceitas e que nós tivemos, assim, um sucesso enorme em termos de proteção da população, de adesão, a confiança ao nosso Programa Nacional de Imunizações. Essa situação que está acontecendo, política, esse país dividido, as pessoas não se entendendo, só geram insegurança. E a insegurança leva as pessoas a ficarem com medo. E o medo é uma das grandes causas da nossa baixa cobertura vacinal, a hesitação. As pessoas estarem inseguras em relação à eficácia, aos eventos adversos e toda essa questão polêmica de mídia que está sendo divulgada aí, né, que está à tona, só vai prejudicar com certeza. Inclusive estão discutindo já a obrigatoriedade, né,
fazendo pesquisas de quantos brasileiros, tem várias pesquisas diferentes, tem a pesquisa Nature, mas tem a pesquisa do Ibope, que 1 em cada 4 brasileiros já disse que não vai tomar vacina. A gente vê alguns falando que não vai tomar vacina chinesa, por puro preconceito, xenofobia, porque não tem dado nenhum científico que justifique esse tipo de atitude. Isso. Com esse recado importante, então a gente agradece a participação da doutora Mônica Levi, da Sociedade Brasileira de Imunizações. Até uma próxima, doutora. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Até logo. Nós é que agradecemos.